João capítulo 17, faremos a leitura do capítulo inteiro, 26 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Tem um pensador cristão da Inglaterra, que geralmente vários pastores costumam citar, que é chamado C.S. Lewis. Se não me engano, até no culto fúnebre de mais cedo hoje, houve uma citação a ele. E esse autor ele usa uma figura muito interessante para falar a respeito do ser humano, de como é que o ser humano age, dos sentimentos humanos, do comportamento dele. Ele costuma comentar que uma coisa que perpassa por todos os seres humanos, por cada pessoa na humanidade, é que cada um tem sempre um tipo de sede, uma vontade de sempre buscar algo, de satisfazer a vontade, de acalmar o coração, buscar alguma coisa que ou tranquilize, traga paz, traga sossego ao coração que muitas vezes está inquieto, ou alguma coisa que traga esperança, ou outra coisa que de alguma forma
faça a pessoa se sentir preenchida. Essa sede que C.S. Lewis ele comenta é uma sede que nos faz ficar meio que, obviamente, sedentos e com desejo de saciar ela o mais rápido possível, de resolver essa sede. E algumas vezes, quando nós saciamos essa sede, nós ficamos um pouco mais tranquilos, calmos, até que essa sede, em algum momento mais para frente das nossas vidas, acaba se manifestando mais uma vez e a gente acaba buscando outra coisa para preencher para satisfazer essa sede que a gente tem. O que C.S. Lewis comenta, então, é que essa sede vem, na verdade, de um coração, que é o coração humano, que tem um vazio imenso, um vazio infinito. Quando eu estava até escrevendo aqui, eu até lembrei, tem um cientista cristão que ele explica que buraco negro, é um físico, né? Ele fala que buraco negro é que nem estômago de adolescente. Come, come, come e nunca satisfaz, está sempre com fome. É como se o ser humano fosse, de alguma forma, o coração do ser humano fosse justamente esse estômago de adolescente, ou um buraco negro, ou um vazio infinito que está no centro do nosso coração e que nós buscamos constantemente preencher. Só que quanto mais a gente bebe de alguma água, no ímpeto, no desejo de satisfazer essa sede, satisfazer essa vontade que nasce em nossos corações, cada vez que nós tentamos satisfazer essa sede, nós vamos percebendo que essa sede, ela sempre volta, ela não tem como ser saciada, ela é inesgotável. E o que C.S. Lewis comenta por conta disso é que esse buraco, essa imensidão no coração do ser humano, ele tem apenas uma coisa que pode ser preenchido. Só uma coisa pode preencher esse vazio, só uma coisa tem o formato correto para entrar e encaixar no coração humano. E essa coisa, ou melhor, essa pessoa, é Jesus Cristo. Conforme a gente estava acompanhando essa série de mensagens a respeito desse último encontro de Jesus com os discípulos, e que o tema principal é amor, nós vamos percebendo que Jesus ele tem esse ensinamento constante aos discípulos, de que os discípulos estejam nele, de que os discípulos busquem ao Pai. E essa oração que a gente acaba de ler, o capítulo 17 do versículo do Evangelho de João, que é a última oração que Jesus faz com os discípulos, é uma oração que Jesus faz não somente aos apóstolos, mas faz a cada um de nós aqui presentes essa noite. Cada um de nós que ouve o Evangelho, a cada um de nós que se torna discípulos de Cristo. A oração que Jesus faz é que nós sejamos e estejamos cheios dele, estejamos cheios do amor de Jesus, estejamos cheios da presença de Deus em nossos corações. E o motivo para isso é porque ele entende muito bem que nós somos um saco sem fundo, um saco que não para em pé sozinhos. Como nós vimos até novamente nas últimas semanas, se nós não estivermos ligados à videira verdadeira, nós não temos vida. Se nós não estamos preenchidos pelo amor de Deus, ou não, de alguma forma nós não conseguimos perceber o amor de Deus em nossos corações, nós teremos dificuldade em enfrentar as dificuldades que a vida lança em nós, e até mesmo as dificuldades que pessoas que odeiam a Deus derramam sobre nós. O tema do Evangelho de João é praticamente amor, porque o amor é Deus, e Deus é amor. E nós, pelo menos o desejo de Cristo, é que nós estejamos constantemente cheios dele, para que possamos ter vida, para que possamos ter perseverança, para que possamos ter alegria, energia diante das dificuldades e das tristezas, diante das dificuldades,
para termos intrepidez e continuarmos corajosamente em frente, apesar de toda dificuldade, de todo obstáculo que lançam e levantam contra nós. E Jesus, nessa oração, ele ainda retoma algo muito importante do começo da conversa que ele tem com os discípulos. No início, na primeira mensagem da série, se os irmãos se lembrarem, nós estávamos falando a respeito de como os discípulos de Cristo podem demonstrar que são realmente discípulos de Cristo. E o modo como podemos demonstrar isso é o amor um pelo outro. É o amar uns aos outros. É o que Deus pede que nós façamos por sermos discípulos dele. Amarmos uns aos outros. E esse amor mútuo só pode ser conseguido, como ele mesmo havia dito, se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos cheios de Espírito Santo, se nós estivermos em Jesus. E o ponto, então, dessa oração que Jesus faz é, vamos dizer assim, a concretização, a realização máxima do que pode ser esse amor mútuo, esse amor um pelos outros, dentro do corpo de Cristo. E se a gente puder colocar aí uma palavra, seria justamente a unidade. Jesus ora pelos discípulos, não somente os apóstolos, mas nós aqui. Ele ora para que nós tenhamos unidade. Unidade com Deus e unidade uns com os outros. Pode parecer uma coisa talvez banal falarmos de unidade, de união. Mas se nós pararmos para pensar, e eu já falei, acredito que eu já tenha falado a respeito disso aqui, união é uma coisa que só é conseguida através do Espírito Santo. União é algo que só é conseguido através da presença de Cristo em nossas vidas. É Ele que nos traz juntos, como um único corpo, como uma única família. União é algo que, embora pareça ser algo comum e que nós encontramos por aí na sociedade, é algo que, na verdade, só pode ser verdadeiramente encontrado na igreja, porque é unida pelo sacrifício de Jesus. Por que eu comento isso? Na sociedade, em todo lugar, na cidade, em todo lugar que a gente conhece, as pessoas, elas de alguma forma se unem sim por amor a alguma coisa. Por um amor que as torna, que as liga todas. Então, por exemplo, se um grupo de pessoas amam moto, elas formam um grupo de moto, um grupo de ciclistas, um motoclube. Se um grupo de pessoas ama carros antigos, elas montam um grupo de colecionadores de carros antigos que vão ficar falando a respeito disso, conversando a respeito disso. Porque isso é o que une elas, esse é o amor que une elas. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente parar para pensar, provavelmente os irmãos se já não falaram, já pensaram ou já ouviram a respeito disso, de como, por exemplo, casais que se unem, geralmente a gente faz algum tipo de juízo de valor quando um casal novo se forma. Então, por exemplo, a gente pensa assim, provavelmente aquele casal não vai dar certo porque um é muito rico e o outro é pobre. Ou, por exemplo, uma pessoa vem, sei lá, do Nordeste e outra do Sul. Ou uma pessoa tem uma cultura familiar de uma maneira e a outra pessoa tem uma cultura familiar totalmente diferente. A gente meio que aposta contra a união daquele casal porque no nosso julgamento não há um amor que os una de verdade. Não tem algo em comum, uma cola que grude. Algo que une os dois. Algo como, não sei, Romeu e Julieta. Duas famílias brigadas, mas no caso da história de Shakespeare, os dois se unem, mas ainda assim contra todas as apostas de todo mundo. O ponto é que o amor, quando a gente olha para fora, quando a gente olha na sociedade, só une iguais. O amor da sociedade só une pessoas ou coisas
com gostos iguais. Mas em Cristo, a igreja é unida por coisas completamente diferentes. A unidade na igreja é alcançada pelo sangue de Cristo, e isso traz pessoas de grupos, de posições sociais totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Onde é que nós podemos ver na igreja, onde é que nós podemos ver aí fora, ricos comemorando e celebrando, comungando com pobres, brancos com negros? Onde podemos ver, não sei, pessoas, por exemplo, eu coloquei aqui, argentinos e brasileiros, corintianos e palmeirenses. Aqui eu acho que não tem isso, mas tem muita igreja maior que tem corintiano e palmeirense, e eles convivem muito bem. Porque o que une eles não é um amor por uma coisa em comum. É o próprio amor de Cristo. É o próprio Espírito Santo que está no coração de cada um deles, que une grupos e pessoas totalmente diferentes. Se pararmos para pensar, essa própria igreja também é algo muito único. Cada igreja é muito única. Em que lugar que nós poderíamos encontrar um grupo de pessoas que... eu vim de um contexto de cidade maior, o Luiz e a Val são pessoas que trabalham com transporte escolar, a Ariadne trabalha com educação infantil, professora, assim como a dona Zeni, o seu Jonas e a dona Ivanilda trabalham nesse contexto mais rural, tanto com transporte de grãos, quanto até no próprio cuidado da casa também, e de um contexto de cuidar de cultivo, né? Em que lugar nós conseguiríamos um grupo tão diverso de pessoas? Não fosse por Cristo, pelo Espírito Santo, provavelmente nós não teríamos nenhum tipo de relação, porque nós não temos nada em comum. Nada. E essa é a beleza da unidade em Cristo. Essa é a beleza da unidade em Jesus. Ele une pessoas completamente diferentes. Porque é na unidade dele que nós somos usados por ele para avançar o Evangelho e para declarar nessa diversidade, nesse caldeirão aqui de experiências de pessoas diferentes, declarar a beleza da unidade em Cristo. Nós podemos comparar a igreja, por exemplo, com um vitral, né? Aqueles vitrais antigos, bonitos, que são sempre, ou mosaicos, né? Que são sempre formados por um desenho cheio de cacos de vidro ou pequenos pedaços de vidro que vão se juntando e aos poucos eles formam uma imagem, uma figura, não uma foto, porque não é uma foto, mas algo que nós reconhecemos como um desenho, algo ilustrativo para a gente. Nessa beleza também nós podemos pensar, eu gosto de pensar no caso de uma orquestra sinfônica. Deus, Jesus é o maestro, e cada um de nós aqui somos os músicos que estão na orquestra, cada um com um instrumento diferente, um com percussão, outro com saxofone, outro com violoncelo, outro com violino, mais um com piano, bateria. Cada um de nós tocamos instrumentos completamente separados e diferentes. Mas por causa da condução de Cristo, da condução de Jesus, Ele permite que nós toquemos uma música em sinfonia. Ao invés de barulho e ruído, nós temos uma composição, uma melodia bela. E tocamos para Deus, para demonstrar a beleza dele. Nós, se estivéssemos sozinhos, cada um por si, tocando o instrumento da maneira que quisesse, a gente ia ter uma barulheira, ninguém ia entender nada. Mas em Cristo, Ele nos conduz a tocar uma bela música, uma bela sinfonia, para declararmos justamente que nessa diversidade, Deus se manifesta e demonstra que esse grupo diferente de pessoas também é uma maneira de declarar a glória de Deus para as pessoas que ainda não a conhecem. E nesse mesmo contexto, a gente pode pensar que cada um de nós temos uma função específica no corpo.
Nós temos uma missão que Deus nos dá, coloca no coração de cada um dom, um talento, algo que Deus nos junta nesse corpo justamente para que possamos exercer essa beleza que Ele quer que nós exerçamos na unidade. Então tem o exemplo do pastor Tim Keller, que ele comenta, de quando ele era um pastor muito jovem. Eu não lembro da cidade que ele estava trabalhando, mas ele comenta de um caso, por ele justamente ser um pastor recém-chegado a tal cidade, eles sempre olhavam para o lado de fora da janela da igreja e viam como se fosse um estacionamento cheio de trailers. E várias pessoas moravam ali, ou era uma comunidade específica de pessoas naquele lugar. E como ele havia acabado de chegar, várias pessoas da igreja sempre vinham para ele falar: olha, sabe o que tem de errado nessa igreja? Aí no caso ele fala de 3 exemplos. A primeira pessoa chega e fala: olha, sabe o que tem de errado nessa igreja? Ele já prepara para anotar o caderninho. Essa igreja nunca se preocupou em alcançar os perdidos. Essa igreja nunca se preocupou em ir naquele lugar ali, naquele monte de trailer, e tentar alcançar as pessoas. Então ele anotou isso no caderninho. Aí no dia seguinte, uma outra pessoa chegou para ele e falou: olha, sabe qual que é o problema dessa igreja? E ele, novamente muito solícito, ouve a história. O problema dessa igreja é que nós não somos generosos, a gente não quer ajudar as pessoas que estão em dificuldade ali do lado. Problema totalmente diferente. Aí depois aparece uma terceira pessoa no dia seguinte, e essa terceira pessoa chega para ele e fala: olha, sabe o que tem de errado com essa igreja? E ele novamente pega o caderno e começa a anotar. Essa igreja, ela já tentou várias vezes fazer alguma coisa com aquele pessoal ali, mas nunca fez isso de maneira organizada, nunca fez isso de maneira firme como uma liderança. E a conclusão que o pastor Tim Keller chega é que, com essas 3 visões diferentes, de 3 pessoas diferentes, olhando para a mesma janela, o mesmo contexto vizinho ali da igreja, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que cada uma daquelas pessoas tinha um dom totalmente diferente. Enquanto uma pessoa tinha o coração mais aberto, mais sensível para alcançar o perdido, alcançar aqueles que ainda não conheciam a Deus, a segunda pessoa tinha um outro coração, um coração que era generoso, que queria cuidar dos necessitados. A terceira pessoa ainda tinha uma terceira preocupação, tinha um terceiro talento, um terceiro dom, que era o dom de organização, de administração. São 3 dons completamente diferentes. E pessoas dá a cada igreja, a cada comunidade, pessoas diferentes, para trabalhar de maneiras diferentes e alcançar cada lugar que eles estão inseridos de maneira diferente. Cada igreja tem uma identidade própria, cada igreja tem um talento, um dom próprio, porque tem pessoas diferentes, com dons e talentos diferentes. Todas elas trabalhando em unidade, querendo o avanço do Evangelho, unidas pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Nós podemos pensar também, e já vou caminhando para o final, de uma maneira diferente essa questão de pessoas diferentes, unidas por motivos diferentes. A gente pode pensar que quando somos unidos de verdade em Cristo, apesar das nossas diferenças, nós podemos carregar o fardo uns dos outros de maneira melhor. Nós podemos ajudar uns aos outros. E o exemplo que eu quero usar essa noite é justamente o exemplo de hoje mais cedo no culto fúnebre. Para os irmãos que estiveram presentes, provavelmente os irmãos lembram que no momento do louvor, o pastor Edilson, ele ficou com a voz embargada. Ele cantando, ficou com a voz embargada. E se os irmãos se lembrarem, o que aconteceu a seguir foi que todo mundo no lugar
continuou cantando. O cantor, o ministro do louvor daquele momento, não estava com forças para cantar e louvar a Deus. Mas por causa da unidade em Cristo, do amor que nós temos como um povo, como uma família de Deus, a própria comunidade continuou a cantar aquela canção. Aquela comunidade entendeu que na dor daquela família, na dor do pastor Edilson, que faz parte da família que perdeu a dona Vandercia nessa manhã, eles entenderam, se comoveram com a dor e cantaram todos juntos. Todos juntos se uniram. É como se o pastor Edilson ali, no momento da dor, ele não tivesse força para continuar. A própria igreja carrega o pastor Edilson e segue louvando a Deus. Veja, unidade trata não somente dessa questão de dons diferentes para louvarmos a Deus, adorarmos a Deus. Trata também do cuidado mútuo que nós temos uns com os outros. E talvez essa seja a mensagem mais tocante, mais importante que nós tenhamos aqui. Deus, Ele cuida de nós, não somente nas circunstâncias da nossa vida, mas Ele se faz presente da gente também, com cada um dos irmãos aqui no nosso lado, estando junto de nós no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de angústia. Nesse momento em que, não tendo forças para cantar, todos juntos se unem para cantar em lugar dele. Isso é unidade. Todos juntos cooperando para carregarem uns aos outros ao mesmo tempo. Convido o Luiz para vir à frente, para a gente cantar uma última canção. E convido os irmãos para ficar de pé e orarmos, fazermos uma última oração também, pedindo por esse desejo de união, cada vez mais união na nossa igreja. Oremos, irmãos. Bondoso e eterno Deus, pedimos que, estando na sua presença, ó Deus, nos ajude a buscar e entender união, ó Deus, união como esta que Jesus nos pede, não nos pede, mas pede a Ti que tenhamos, ó Deus. Pedimos, Senhor, que nos ajude em nossas dificuldades e que nós também ajudemos aqueles que estão em necessidade dentro do Seu corpo, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a ter generosidade, amor, alegria, um coração como o Teu coração, ó Deus, um amor como o Teu amor, desejoso em cada vez mais carregar o fardo uns dos outros, e cada vez mais também dispostos a usar aquilo que o Senhor nos dá, sejam bênçãos, sejam posses, recursos, seja, Senhor, talentos, dons, que nós possamos usar isso para declarar a Tua glória, declarar que Jesus é o Rei dos Reis, ó Deus, que a nossa unidade, em meio à nossa diferença, seja aquilo que demonstre a Tua glória. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.